beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 153, Pesquisa na Raiz do Brasil, um panorama sobre a sociedade brasileira. E para falar desse tema hoje aqui no podcast, eu e o Renato Gatti, a gente vai receber a Natália Rocha, que é diretora da ONG Morada Comum. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Tudo bom, gente? Prazer. Obrigada pelo convite. Olá, Gustavo. Olá, Natália. Olá a todos que estão aqui nos escutando. Muito bacana a gente estar falando sobre essa pesquisa, Natália. Uma honra receber vocês. Com certeza vai ser um papo ótimo, de muitos aprendizados aqui. Bom, vamos começar aqui fazendo uma rápida introdução, né, Gustavo? Vou puxar aqui. Bom, qual é o perfil, né, da sociedade brasileira e quais temas que conectam a população? Provavelmente você já conversou com algum amigo em bar, evento de família, enfim, e começou a categorizar o nosso país, sua população, em alguns estereótipos. Tal pessoa esquerdista, tal pessoa de direita, e assim vamos nos perdendo nos extremismos. Bom, a organização não governamental Morada Comum, que trabalha para construir consensos em torno da agenda de mudanças climáticas, anunciou recentemente os resultados de uma extensa pesquisa realizada no segundo semestre de 2023. O estudo Na Raiz do Brasil foi criado em parceria com o Instituto o Instituto Quest, com o objetivo de traçar um panorama da sociedade brasileira e identificar temas que conectam a população. E hoje nós vamos receber aqui a Natália Rocha, diretora da Morada Comum, e trazer em detalhes para vocês ouvintes os resultados dessa pesquisa. E, bom, já chamando a Natália aqui para a nossa conversa, iniciando aqui um pouco esse bate-papo, antes da gente entrar na pesquisa, Natália, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre a ONG Morada Comum e também sobre você, seu histórico, sua atuação no segmento aí da sustentabilidade. Hoje eu sou diretora da Morada Comum. Eu sou jornalista de formação, nunca trabalhei em redação, sempre trabalhei com comunicação focada em impacto social. Trabalhei um tempo com a pauta de direitos humanos, depois já migrei para a agenda de clima e meio ambiente. Inicialmente muito focada numa parte de fortalecimento da sociedade civil, que trabalha com a agenda de clima e meio ambiente. E aí, em 2022, eu criei a Morada Comum, que é o programa brasileiro de uma rede global chamada Our Common Home, que tem como proposta construir consenso político em torno da agenda de mudanças climáticas. Então, a Morada Comum existe para remover a agenda de clima, agenda climática, de dinâmicas polarizantes. Então, tirar essa discussão dessa agenda, do fla-flu político partidário. E a gente acha que a forma como a gente faz isso é a partir da promoção de um ecossistema mais politicamente diverso de pessoas, organizações e lideranças políticas comprometidas com a agenda climática. Então, a gente tem um foco grande em grupos que hoje não fazem parte dessa discussão, sobretudo grupos não progressistas, grupos de... acho que tem muita nuance dentro dessa categoria, mas grupos de centro-direita. Muito bom, Gustavo, você está fazendo essa pergunta? Tá? Eu estou no mudo aqui. E bom, dentro então desse objetivo que vocês fizeram a pesquisa, né, para traçar melhor esse panorama do Brasil. E só fazendo um comentário prévio, a gente percebe muito isso em relação aos episódios que a gente coloca no podcast, né? Porque quando a gente fala de temas mais relacionados à reciclagem, a lixo,
é um approach, e quando a gente fala de mudança climática, parece que esse fla-flu é maior. A gente percebe isso com os episódios que a gente faz. Agora, falando um pouco sobre a pesquisa, né, mas não trazendo ainda os resultados, né, vou fazer um suspense um pouco aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Como é que foi realizada essa pesquisa? Como é que foi o trabalho das entrevistas, de consolidar os resultados, assim, de parte metodológica, só para contextualizar um pouco o que vocês buscaram antes de mostrar o que foi encontrado? Em termos de objetivo da pesquisa, né, a gente queria entender a sociedade brasileira para além da polarização político-partidária. Então, a ideia era conseguir entender o Brasil a partir de seus valores e seus sistemas de crença. Para fazer isso, a gente fez uma parceria com o pessoal da Quest, que é um dos principais institutos de pesquisa do país, para construir essa pesquisa na raiz do Brasil. Primeiro a gente partiu para uma etapa qualitativa, em que a gente fez grupos focais com representantes de 4 comunidades, então pessoal do agronegócio, evangélicos, exército e empresários de centros urbanos. A ideia era, a partir dessas conversas, né, desses grupos focais, entender como abordar a agenda de proteção ambiental e agenda climática, não a partir dos termos ou conceitos já estabelecidos pelo campo climático, mas de uma abordagem que partisse desses públicos que hoje não fazem parte dessa discussão. Feito isso, a gente partiu para uma etapa quantitativa, que é o que culminou com a pesquisa na Raiz do Brasil, em que a gente fez 4.072 entrevistas domiciliares com uma amostra representativa da população brasileira, em que a gente considerou 38 variáveis para poder entender a população a partir de seus valores e crenças. Então a gente foi olhar para valores no que diz respeito a papéis de gênero, composição familiar, valores religiosos, valores relacionados ao papel do Estado e ao nível de intervenção do Estado na economia, mas também valores ambientais. Então a gente queria, por exemplo, identificar se a população brasileira entende ou percebe a natureza a partir de seu valor intrínseco, a partir do valor em si mesma, ou se elas têm uma perspectiva mais utilitarista da natureza. Se elas são mais otimistas e acham que com mais tecnologia e inovação a gente vai conseguir encontrar soluções para as mudanças climáticas, ou se elas têm uma perspectiva mais pessimista em relação a essa agenda. Então, a ideia era realmente fazer uma imersão em relação aos valores da população brasileira. Foi bem legal essa contextualização, Natália. A gente já olhou um pouco, né, o estudo, os resultados, mas a gente quer que você conte aqui. Foram alguns perfis muito interessantes que foram encontrados, né? Então, queria que você nos contasse um pouco quais foram esses perfis que foram mapeados na pesquisa, quantos são, qual que é a maioria, qual que é a minoria, né? Dar uma explicada aí um pouco maior para a gente e sobre esses resultados de toda essa metodologia, todos esses passos aí que vocês seguiram para que a gente possa ter esse diagnóstico, né, da população. Claro. Bom, a pesquisa, na pesquisa a gente tinha tinha 2 objetivos, né? Primeiro eu queria entender quais são os caminhos para a construção de consenso em torno das agendas de clima e meio ambiente. E aí, em relação a isso, a gente teve achados bastante interessantes, né? A gente se deparou com uma população que tem orgulho de ser brasileira, que coloca a natureza como principal elemento por trás desse orgulho, uma população que se identifica ou que se orienta a partir da sua fé, do seu trabalho, do seu local de origem, mais do que a partir de elementos como raça, gênero e posicionamento político. Então, alguns pontos interessantes. Uma outra questão é que para o brasileiro não deveria haver uma divisão entre crescimento econômico e proteção ambiental. A gente viu um outro ponto interessante, é que embora as pessoas não necessariamente conectem a agenda de mudanças climáticas com o seu dia a dia, já faz parte do senso comum
dizer que está preocupado com as mudanças climáticas. O que isso significa? Que há pouco espaço para negacionismo no Brasil. Acho que o caminho para a gente resolver o problema pode ter divergências em relação a isso, mas a gente vê que negar a existência das mudanças climáticas não é muito a pegada do brasileiro. Então, acho que esses foram alguns dos pontos de convergência que a gente encontrou a partir da pesquisa. Mas aí, o outro objetivo que a gente tinha é entender qual que é a contribuição única que cada um dos segmentos que fazem parte do mosaico brasileiro poderiam trazer para essa discussão. E nisso a gente chegou em 7 grupos, 7 segmentos, os quais a gente nomeou a partir do elemento que os torna distintos. Então, é o segmento de engajados progressistas, defensoras do Estado, otimistas solidárias, desiludidos com a política, empreendedores pragmáticos, mães de família religiosas e defensores da pátria e da família. Acho que com isso, uma primeira análise em relação a isso é de que a população brasileira, o Brasil, tem muito mais nuances e é muito mais complexo do que a avaliação que divide o Brasil em 2 polos opostos. Notem, inclusive, olhando para os 7 segmentos que eu descrevi para vocês, que o segmento mais progressista, que é o de engajados progressistas, e o segmento mais conservador, que são os defensores da pátria e da família, juntos eles representam só 18% da população brasileira. Mas eles acabam recebendo muito mais atenção da mídia, porque eles têm um alto nível de engajamento político, então eles recebem mais atenção no debate público. Por outro lado, no entanto, a gente tem 5 grupos no meio, que representam a maioria da população brasileira, e que têm posições muito mais moderadas em relação à política, em relação à economia e em relação à agenda de mudanças climáticas. Eu queria fazer um comentário, linkando um pouco com o último episódio que a gente fez, que é um que a gente explicou um pouco sobre pensamento holístico e sistêmico, né? E a gente gostou de mostrar como alguns exemplos de que para trabalhar com sustentabilidade, para pensar soluções sustentáveis, a gente não pode pensar de forma fechada, né? Ou seja, a gente precisa quebrar os paradigmas e os preconceitos. E essa pesquisa está fazendo exatamente isso, porque a gente olha e fala, não, olha, o Brasil é dividido em um lado e o outro lado, e esses 2 lados vão brigar o tempo todo. E você não está mostrando exatamente, não, vamos parar e vamos pesquisar para entender realmente o problema. Então, só mostrando para quem escutou o episódio anterior, aqui está um exemplo de como olhar o todo para entender algo importante. E se você listou esses 7 elementos, né, esses 7 perfis, o que eles têm em comum entre eles, o que acabam, tanto em comum quanto em diferentes, mas em que acabam unindo a gente como brasileiros em geral, né? Porque a gente está todos no mesmo lugar, a mudança climática é para todos, né? E a gente precisa pensar com todos para conseguir uma solução, né? Porque a gente realmente, soluções impostas nunca funcionam. Bom, acho que os elementos em comum são um pouco daqueles caminhos para a construção de consensos que eu mencionei. Então, o que o brasileiro é profundamente orgulhoso de ser brasileiro, que ele aponta a natureza como principal fator de orgulho, e também essa questão das pessoas se orientarem, guiarem seu comportamento a partir de religião, trabalho e local de origem. Também tem esse ponto sobre a maioria dos brasileiros não verem uma divisão entre crescimento econômico e proteção ambiental. A maioria dos brasileiros entende a sua responsabilidade de proteger a natureza para as próximas gerações, enxerga a natureza como um presente divino,
Então tem uma questão de fé e religiosidade muito forte que une os brasileiros, e de que a preocupação com as mudanças climáticas ser um ponto que já faz parte do senso comum. Mas aí em relação a diferenças, assim, então acho que como eu falei, acho que a ideia é a gente conseguir entender um pouco de quais são as contribuições únicas que cada um desses grupos poderia trazer para essa discussão, assim. Então, vou dar um exemplo de 2 deles, que é o de empreendedores pragmáticos. Esse é um grupo cujos valores estão muito mais conectados a uma agenda econômica, então é um grupo que acredita e busca, não necessariamente um Estado mínimo, mas um Estado mais eficiente, que acha que empresas, inclusive acha que algumas das empresas públicas deveriam ser privatizadas para garantir maior eficiência. Não é um segmento que se guia ou se orienta tanto a partir da religião, embora declare ter fé e haja uma pequena maioria desse grupo que acredite que o Brasil deveria ser guiado por princípios cristãos, mas o forte desse segmento é a questão econômica mesmo. E aí a gente acha que esse é um segmento fundamental para a gente poder ir contra um pouco dessa divisão ou dessa dicotomia entre proteção ambiental e crescimento econômico. A gente tem algumas agendas importantes, né, sendo discutidas no Congresso nesse momento, que tem tudo a ver, né, com esse olhar para a agenda climática, com esse olhar para a agenda ambiental, também a partir de um viés econômico. Então, a discussão sobre o mercado de carbono, por exemplo, que tá em pauta recentemente. Acho que esse é um segmento que a gente pode falar sobre mecanismos de incentivo para agropecuária de baixo carbono. Então, a gente acha que esse seria um segmento que teria muito a contribuir com essa discussão sobre meio ambiente e crescimento econômico. Um outro grupo que para a gente também é bastante interessante é o de mães de família religiosas, que é um segmento majoritariamente evangélico, que no que diz respeito a agendas econômicas, ele é até progressista, mas tem visões mais tradicionais, um pouco mais conservadoras no que diz respeito a pautas morais. Esse é um segmento que acredita que o Brasil deveria ser guiado por princípios cristãos, que políticos também deveriam se basear em princípios cristãos. E esse é um segmento com quem a gente pode falar sobre essa conexão entre Deus, família e natureza, assim, e olhar realmente para a natureza enquanto criação divina e que, portanto, deve ser protegida. Então, esse é um segmento que a gente acha que, até também pelo vínculo que as igrejas evangélicas têm com as comunidades das quais elas fazem parte, esse é um grupo que pode ajudar a pensar em soluções para a agenda de adaptação climática, pode ajudar a pensar em soluções para problemas socioambientais que já têm impactado, sobretudo, populações que estão em comunidades mais vulneráveis. Natália, me veio uma dúvida aqui. Você comentou de algo que nos une, essa questão das mudanças climáticas, né? Os brasileiros, eles acreditam, né, que a gente tem que proteger a natureza, tem que proteger o nosso planeta, e é um local que é um país que não tem muito espaço para o negacionismo climático, de certa forma, mas até a gente estava conversando aqui antes, qual que é o nível de conhecimento, não sei se vocês chegaram a explorar isso, das pessoas sobre essas temáticas, né? Porque a gente tem aqui no nosso podcast, a gente tem como objetivo divulgar o máximo de informação para que as pessoas conheçam mais, né, sobre sustentabilidade de uma certa forma, mas a gente acaba vendo, né, que sempre cai dentro de uma bolha, de um pequeno grupo que quer realmente ir mais a fundo na temática. Uma coisa é você, eu sei que existe, outra coisa é você entender o que está causando, você querer se engajar no assunto, você querer pesquisar, você querer entender as políticas, você querer ir mais a fundo para poder proteger o que você realmente acredita que deve ser feito. Eu queria saber se vocês chegaram a investigar isso, ou sua opinião a respeito, se não chegaram a investigar.
acho que o que a gente vê, tanto a partir da pesquisa, mas também de outros estudos que a gente fez e do trabalho que a gente tem feito com alguns desses grupos, é que as pessoas entendem que as mudanças climáticas estão acontecendo e são um problema, mas não necessariamente entendem essa conexão entre isso e problemas do dia a dia delas. O que não significa que elas não se engajem, que elas não se envolvam, até porque elas já estão sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas. Então, acho que o ponto que a gente traz um pouco de conclusão da pesquisa é sobre a importância da gente olhar a pauta não a partir da linguagem ou das abordagens que já estão estabelecidas, mas a partir do olhar dessas pessoas que hoje não fazem parte dessa conversa. Então talvez esse grupo, por exemplo, de mães de família religiosas, esse é um grupo que acredita que as mudanças climáticas estão acontecendo, mas que, em comparação com outros, ele é menos inclinado a acreditar que elas estão acontecendo por ação humana. O que, conectando até com outros estudos que a gente já fez com grupos evangélicos, que eu sei que não é um grupo homogêneo, mas tem uma parcela dos evangélicos que acredita que esses eventos extremos que a gente está vivendo fazem parte do apocalipse. Então, fazem parte teriam uma vontade divina por trás dele. Isso significa que esse é um grupo que não vai se engajar? Não, não necessariamente, porque pela sua conexão com as igrejas evangélicas, que estão muito envolvidas em ações comunitárias, que estão muito envolvidas em resolver problemas em que essas igrejas estão, nas comunidades em que essas igrejas estão inseridas, esses são grupos que estão olhando, por exemplo, para como a gente resolve o problema das enchentes, como a gente previne isso, ou como a gente não se deixa ser tão afetado por isso, ou como que a gente, por exemplo, resolve a questão da insegurança alimentar, envolvidos, por exemplo, com ações conectadas a hortas urbanas, por exemplo. Então, talvez se você perguntar para pessoas que fazem parte desses grupos se eles veem uma conexão direta entre essa agenda global abstrata de mudanças climáticas e o problema da insegurança alimentar, talvez eles vão dizer que não, o que não quer dizer que eles não estejam engajados com a discussão, uma discussão que não só tangencial, mas que está relacionada a isso também. Bom, e você está no mudo. Desculpa. Você está no mudo. Eu apertei sem força o botão aqui. E em relação a você falaram hoje um pouco, né, mas a gente vê assim em relação à parte de políticas públicas, né, para mudanças climáticas. Qual que é o interesse de cada desses grupos? Isso foi tratado na pesquisa e assim, em que nível que cada grupo tem interesse de ir atrás das políticas públicas, de saber o que está sendo feito e de cobrar políticas públicas referentes à mudança climática? A gente vai partir, agora que a gente fez, acho que esse tipo de análise na minúcia em relação a testar o apelo que algumas políticas têm, a gente vai fazer agora numa nova etapa de pesquisa, que é uma nova etapa qualitativa. A ideia não é perguntar para pessoas sobre projetos de lei específicos, claro, mas é tentar entender um pouquinho sobre políticas que podem ter mais apelo, ou agendas ou temáticas que podem ter um pouco mais de apelo com esses diferentes grupos. O ponto que a gente, isso sim, consegue já tirar pelo menos de hipótese a partir da pesquisa e a partir dos interesses de alguns desses grupos, é essa questão com problemas que os afetam, ou que fazem parte agendas ou discussões que estão mais conectadas aos interesses de cada um deles. Então, por exemplo, de novo, o grupo de empreendedores pragmáticos. Esse é um grupo muito conectado à agenda econômica, muito atento à agenda econômica e a oportunidades de crescimento para o Brasil. Então, esse é um grupo a partir do qual a gente acredita que tem muito a contribuir para a discussão sobre mercado de carbono, sobre mecanismos de incentivo para a agropecuária de baixo carbono,
sobre a agenda de renováveis para o Brasil também, então, que são temas que estão em pauta neste momento. Do mesmo modo, o grupo de mães de família religiosas, esse é um grupo que, por ser majoritariamente evangélico, que é uma comunidade que em sua maioria composta por mulheres negras de periferia, esse é um grupo que já está sendo afetado pelos eventos extremos e que, portanto, tem interesse na pauta de adaptação climática. A gente vai ter eleições municipais esse ano. Acho que, considerando o quanto algumas cidades têm sofrido, por exemplo, com as fortes enchentes, com as fortes chuvas e com as enchentes, eu acho pouco provável que candidatos poderão fugir dessa discussão. É legal você comentar das eleições, era um outro ponto que a gente queria abordar aqui rapidamente, que a gente está, né, igual você comentou, esse ano teremos eleições. Como que a gente pode, então, fazer, talvez, para buscar uma mudança de perspectiva que a gente tem no país que hoje acredita-se estar tão polarizado, né? Acho que a maioria das pessoas, quando olha para as discussões políticas, é uma polarização extrema, mas quando a gente olha para essa pesquisa, não é tanto assim, né? Quando a gente olha para essa pesquisa feita, existem alguns grupos, mas a gente tem muitas coisas ali, um meio termo que acaba sendo a maioria das pessoas. E o quanto que, então, como que a gente consegue acabar com esse pensamento de que o Brasil tá polarizado, e o quanto que essa pesquisa tem influência direta nas eleições, se ela pode afetar de alguma forma e trazer um olhar mais positivo tanto para os políticos como para as pessoas que estão ali, os eleitores que estão buscando fazer escolha de seus candidatos. Acho que tem um ponto, e é uma das intenções que a gente tem em relação à divulgação da pesquisa, que é mostrar que a agenda de proteção ambiental e a agenda climática tem apelo. Lógico que se você falar sobre isso a partir de uma perspectiva desconectada do dia a dia e da realidade das pessoas, elas não vão se interessar. Mas tem uma linguagem própria, tem uma forma de você abordar essa pauta que de fato se conecta com os interesses, com os valores e com o dia a dia das pessoas. Então, como eu falei, né, considerando o quanto algumas cidades já têm sofrido com eventos extremos, é pouco provável que a agenda de adaptação climática não esteja presente no pleito de alguns dos candidatos em cidades que estão sendo afetadas por esses eventos extremos. Então, e acho que um outro ponto em relação a isso, que as eleições municipais, sobretudo eleições municipais fora das grandes capitais, são o momento da gente sair do abstrato, sair daquilo que está desconectado do dia a dia das pessoas e ir para o real, ir para o palpável, para o tangível. Porque no final o que a pessoa quer saber eu vou ter ônibus de qualidade para chegar no meu trabalho? Vai querer saber se o político está pensando, por exemplo, em como combater ou mitigar os problemas gerados pelas fortes chuvas. Vão querer saber se elas têm creche para os filhos delas, se elas têm escola de qualidade, se elas vão ter acesso à saúde. Então, eu acho que se tem um momento, um fórum a partir do qual a gente pode tirar a conversa dessa polarização político-partidária, este momento são as eleições municipais, porque a gente sai do abstrato ou da discussão meramente política e desconectada do dia a dia das pessoas, e a gente vai para a política da vida real, assim, para aquilo que diz respeito de fato ao dia a dia e às vidas das pessoas. Assim, a gente tem visto nas últimas eleições, não só aqui no Brasil, mas em vários países, que quem briga mais ou quem berra mais em cada um dos extremos acaba tendo maior visibilidade, e aí a gente acaba tendo opções
entre os extremos só, né? E aí você vai vendo que cada vez mais a gente tem as democracias migrando para lideranças extremadas, né? Tanto de um lado quanto do outro. Você fazendo essa análise, você acredita que a gente vai ter o surgimento de lideranças menos extremadas, ou como a gente faz para não cair nessa arapuca de quem grita mais aparecer mais, para de uma maneira que a gente consiga realmente refletir a sociedade nas eleições nas eleições, né? De ter refletir realmente o que você achou na pesquisa no que a gente vai ter em relação aos eleitos nas câmaras, nas prefeituras. Como eu falei, quando eu estava descrevendo os segmentos, eu falei desses dois segmentos dos que estão nas margens, né, que estão nas bordas do espectro político. E esses são segmentos que acabam recebendo mais visibilidade no debate público, e isso se reflete também nas discussões eleitorais, e isso é reforçado, de certo modo, inclusive pelas dinâmicas ou pela forma como as redes sociais estão organizadas, assim, que acabam também se alimentando dessa polarização, se alimentando desses discursos que às vezes são mais são polarizantes, e são mais ruidosos. Mas o ponto é que durante as eleições municipais, eu acho que esse é o momento em que, mais do que qualquer coisa, a realidade se impõe. Então, o fato talvez os candidatos possam, para ganhar mais visibilidade, ou eles acabem adotando essa abordagem do quem grita mais. Mas os eleitores também vão olhar para a proposta, também vão olhar para aquilo que para soluções para problemas do dia a dia deles. Talvez eles não vão necessariamente atrás do plano de governo do candidato, mas eles vão estar atentos às propostas dos candidatos e vão estar atentos também à forma como os candidatos apresentam isso. Assim. Então, acho que é uma questão tanto disso estar presente, né, no plano, então nos planos de governo trazerem propostas que de fato possam resolver alguns desses problemas conectados à agenda climática, mas acho que uma das nossas expectativas a partir da divulgação da pesquisa é que ao abordar essas propostas, isso seja feito de uma forma que encontre os valores das pessoas, que responda aos valores e aos anseios da população. Então, acho que é tanto uma questão do conteúdo, mas também da forma como ele aparece. Bem legal, Natália. Acho que você traz um olhar, um panorama interessante para a gente pensar tanto na pesquisa, né, que vocês realizaram, pensar toda essa questão do que une o Brasil, quanto alguns olhares políticos, né, do desenrolar que essas eleições podem ter. Agora são eleições municipais, mas em breve a gente vai ter também eleições estaduais, eleições para presidente do Brasil, né? Então acho que isso tudo vai ficando de aprendizado aí para a gente poder repensar nosso país, o país que a gente quer, e olhar para as coisas que nos unem, sabendo que a gente tem algumas diferenças e não pensando que nós estamos em lados opostos, né? A gente está no mesmo barco, com os mesmos problemas, afetando a todos, as mudanças climáticas são para todas as pessoas, a desigualdade afeta também todos os brasileiros, de certa forma, né? Obviamente, a gente vive em um país com muitas desigualdades aqui, em diversos aspectos, diversos níveis, então isso tudo a gente tem que levar em consideração e pensar que são elementos para nos unir a pensar um país melhor. E eu acho que isso fica como
algo interessante para a gente pensar. Mas eu queria deixar, na verdade, o fechamento, a palavra final com você, não comigo. Eu queria pedir para você deixar um fechamento aí dessa nossa conversa sobre todo esse tema. Eu achei sensacional a pesquisa, a gente gostou muito quando a gente viu, né, quando a gente recebeu a proposta. Parabéns pelo trabalho e por estar explicando pra gente aqui. E depois a gente se despede, mas queria só que você deixasse aí um alô final. Quem quiser procurar a Morada Brasil também para tirar dúvidas sobre a pesquisa ou saber mais sobre o trabalho de vocês também, fica à vontade aí para deixar algum contato. Bom, de novo, obrigada pelo convite. Bom, acho que a mensagem que eu trago aqui a gente falou muito sobre política, sobre eleições, né? Mas acho que uma das nossas... a missão que a gente tem é fazer com que a agenda climática não seja uma agenda dos brasileiros e não de governos específicos. Então, para que essa agenda se sustente, para que as soluções e políticas que forem criadas para resolver o problema das mudanças climáticas se sustente, a gente precisa garantir que isso tenha base, que isso esteja realmente enraizado na sociedade brasileira, de modo que isso seja perene. Então, para que, independentemente de quem for eleito, tanto nessas eleições municipais, mas também nas próximas eleições que a gente tiver para governo do estado e para presidente, a gente garanta que, independentemente de quem for eleito, essa é uma agenda que irá se sustentar, porque é uma agenda que reflete os valores, os anseios e as perspectivas dos brasileiros. A gente realmente quer que a proteção e a preservação do nosso patrimônio natural seja algo que reflete as perspectivas de toda a população, e que a gente consiga realmente, eu espero, construir essa visão compartilhada em relação a esse Brasil do qual os brasileiros aparentemente já se orgulham. Excelente, Natália. Porque realmente a gente não pode colocar, né, que a solução ou olhar para o problema da mudança climática é algo de A ou B, né? É algo que todo mundo junto precisa estar para a gente conseguir resolver esse tipo de problema. Então, se a gente consegue ver que a maioria da população vê esse problema, ele vai começar a ser discutido mais, né? Que a gente ainda vê dificuldade um pouco na discussão do problema, de ele estar eu acho que cada vez tem aumentado porque as pessoas estão sentindo na pele, né, a mudança climática. A gente está vendo cada vez mais chuvas muito fortes, alagamentos, secas, e aí não tem como a gente postergar isso, e o Brasil realmente, como um país tão grande e com a parte ambiental tão diversa, consegue ser um país líder nessa busca de enfrentamento à mudança climática. Mas gostaria de novo também, como o Renato falou, agradecer, Natália, pela sua presença, por trazer tanta informação aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, e é isso, assim, pelo meu lado. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Só agradecer mais uma vez, Natália, muito obrigado, e a todos que ficaram aqui, escutaram, tenho certeza que gostaram aí de ouvir um pouquinho mais. A gente marca outras conversas, Natália, se vocês tiverem conteúdo, coisas interessantes que queiram compartilhar, a gente fica de portas abertas, tá? Muito obrigado. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Não vai falar? Eu ia deixar para você. Tá, aqui o Beabá é sustentável. Boa.